Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Simone e hoje nós iremos falar sobre o gênero textual receita. Antes de iniciarmos com o gênero receita, sua estrutura e características, nós vamos falar um pouquinho sobre food, nurture and culture, comida, nutrir e cultura, né? Nutre e cultura. A culinária é a arte de cozinhar ou confeccionar alimentos e foi evoluindo de acordo com a história da humanidade. Possui características diferentes em cada cultura. Muito que influencia para um prato típico de uma região é a questão do solo, a questão climática, os modos, métodos da agricultura local. Isso reflete os costumes de um povo e também se reflete em outros aspectos culturais, como as religiões e a política. Não somente os alimentos, mas também os utensílios e as técnicas utilizadas na culinária fazem parte de um acervo cultural particular. São aquelas receitas que são passadas, por exemplo, de gerações em gerações e vão mantendo aquele modo de preparo cultural, né, da época de origem. Ela tem ligação direta com o desenvolvimento da humanidade, a organização social humana, pois através da busca por alimentos e melhora da alimentação, o homem passou a se organizar em sociedade e desenvolver tecnologias. Foi observada a necessidade de uma conserva dos alimentos, então o homem foi desenvolvendo essas técnicas também para lavoura, tecnologias para armazenamento, para o trato com os ingredientes de uma receita e também substâncias que podem aumentar a validade de um determinado produto alimentício. Então, nós vamos dar ênfase ao gênero textual receita. Os gêneros textuais, eles são classificados conforme as características que eles têm em comum. Pode ser linguagem, pode ser a organização do texto, a parte estrutural, gramatical, vocabulário específico e também pode ser pelo contexto social em que ele está inserido. Vamos dar destaque ao gênero receita, que tem como principais características o uso comum de preparo, ingredientes, quantidades, modo de fazer. Os verbos aparecem no imperativo porque ele instrui a fazer algo, como por exemplo, coloque, adicione, leve ao forno. Ele possui uma linguagem direta e objetiva. E também bem esclarecedora, porque não pode haver dúvidas na hora da execução de uma receita. O gênero discursivo receita. Nós temos aqui a receita do creme de milho, apresentado aqui os ingredientes, cada ingrediente com a sua quantidade específica. Temos aqui o modo de preparo, explicando todo o passo a passo de como utilizar esses ingredientes. Então, essa é a estrutura de uma receita. Ela vai apresentar o nome do prato, ingredientes, quantidades e o modo, o passo a passo de como fazer para que o resultado de quem está lendo a receita seja igual ao do chefe que está ensinando o prato. Receita. Como você pode notar no slide anterior, esse gênero é dividido em duas partes, ingredientes e modo de preparo. Vamos analisar o que deve conter em cada uma delas. Primeiro, ingredientes. Nessa parte da receita devem ser descritos todos os produtos alimentícios que serão utilizados. Nós temos aí alguns exemplos: milho, corn, cebola, onion, leite, milk, creme de leite, milk cream, manteiga, butter, caldo de legumes, vegetable broth,
farinha de trigo, wheat flour. Além disso, devem ser descritas as especificações de cada alimento, em pó, em powder, condensado, condensed, ralado, grated. Devem também ser descritos os tipos de utensílios utilizados para determinar as medidas, já que alguns substantivos eles são incontáveis. Então, colher de sopa, spoon, xícara, cup, lata, tin. E, finalmente, é necessário que as quantidades sejam determinadas. Tablet, lata, tin. Aí vocês observam que tem um número, né? One tablet, one tin. E 2 colheres, 2 spoons. Nós temos aí também meia xícara, 1,5 xícaras, cup. Algumas receitas podem trazer as quantidades especificadas por meio de unidades de medida, como litros, liters, gramas, grams, quilograma, kilogram, mililitros, milliliters. Modo de preparo. Essa é a parte do texto na qual haverá uma explicação. Essa explicação deve ser o mais claro, objetivo e detalhado possível. Ela precisa ser clara para que o leitor possa seguir os passos necessários e conseguir reproduzir essa receita eficientemente. Assim, é necessário descrever as ações para o preparo, do início ao fim da receita, bem como relatar detalhes do tipo mexer sempre, fogo baixo, até desgrudar, por 10 minutos, por 15 minutos, etc. Aí nós temos o modo de preparo da receita, que é o creme de milho, como exemplo aí, né? In a blender, with the curd and milk and set aside. In a saucepan, read the butter, add the onion and saute a little. Add the wheat flour and stir quickly. Let it brown and mix the beaten curd with the milk in the broth. Stir until it dissolves completely and cook for about 10 minutes until you get a cream consistency. Add the cream, stir and turn off the heat. No liquidificador, bata o milho, leite, reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga, junte a cebola, refogue um pouco. Adicione a farinha de trigo, mexa rapidamente, deixe dourar, misture o milho batido com o leite ao caldo. Mexa até dissolvê-lo completamente, cozinhe por cerca de 10 minutos, até obter uma consistência cremosa. Acrescente o creme de leite, mexa e desligue o fogo. Então, galerinha, agora é a vez de vocês. Pesquise sua receita favorita ou alguma receita típica da nossa região e escreva seus ingredientes, quantidades, modo de preparo em inglês no seu caderno. Vocês vão pesquisar a receita, certo? Com tudo direitinho. Vocês vão colocar o nome, ingredientes, as quantidades, modo de preparo. Vocês vão depois transcrevê-la para inglês e vão estar anotando no caderno. Depois nós vamos compartilhar os nossos resultados lá no grupo de estudos. Thank you, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.